Oi! Hey everyone! Eu sou a Cami, eu sou uma English Teacher e hoje eu trouxe um conteúdo diferente pra vocês aqui na plataforma do YouTube. Esse é meu primeiro vídeo, eu tô um pouco descabelada, né? Mas tudo bem. Esse é meu primeiro vídeo oficial pro YouTube, então agora a gente vai ter vídeos no TikTok, no Instagram e no YouTube. O que eu queria trazer hoje pra vocês no meu primeiro vídeo? Eu queria conversar com vocês aqui do meu quartinho pro seu quartinho, ou para qualquer cômodo que você tiver da sua casa, onde quer que você esteja assistindo isso, em qualquer lugar do mundo, uma polêmica no mundo do inglês. Então, o que acontece, né? É uma pergunta que eu recebo muito frequente dos meus alunos, é assim: Teacher, ou Cami, por que raios eu não consigo falar? Por que eu entendo tudo durante as séries, nos vídeos que eu assisto no TikTok? Por que eu entendo absolutamente tudo, mas quando eu vou falar, não sai nada? Hoje eu vou explicar pra vocês aqui fofinho, né? Hoje eu vou explicar aqui pra vocês um conceito um pouco diferente, que eu não sei se vocês conhecem. Gente, eu vou contar uma coisa antes de eu começar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Só pra dar uma descontraída. Tem uma calça que eu amo muito, que eu uso direto, mas essa calça branca aqui, ó. Ignorem, não vou mostrar meu pé não, na câmera. É uma calça que eu amo. Só que eu ainda não tive a força de vontade de fazer a barra dela. Por isso, o que acontece? Eu simplesmente decidi colocar 2 elásticos na barra dela e puxar ela pra fazer ela ficar meio balonezinha, sabe? E aí eu simplesmente não fiz a barra dela e não sei quando eu vou fazer também. E às vezes é isso, sabe? Mas enfim, aí eu tirei agora os elásticos que estavam na calça. E tá tudo certo. Enfim, não é por isso que eu não amo a calça. Vamos voltar pro mundo do inglês. Tá bom. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de 2 conceitos aqui, tá? Nossa, tô meio vermelha, né, galera? Um deles sendo o output e o outro sendo o input, tá? O input, o que ele é? Nada mais, nada menos do que toda a informação que a gente recebe. Toda a informação que a gente recebe é aquilo que a gente escuta, é aquilo que a gente consome, é o que a gente vê, é o que a gente lê, o que a gente escreve. Então, se você lê muito, se você escuta muito em inglês, se você está sempre prestando atenção na conversa de outra pessoa em inglês, esse é seu input, tá? O que é o seu output? Output é o que você expressa. Então, muitas vezes, o output vai vir através da fala. Então, vamos supor, eu tô querendo aqui dizer pra você assim, falar um pouquinho da minha rotina, né? Eu quero falar pra você hoje que eu acordei de manhã, que eu tomei café da manhã, que depois eu tomei um banho e aí eu fui dar aula. Então, eu sei mais ou menos como estruturar isso. Mais ou menos, tá? Eu tô partindo do princípio de que eu sou iniciante. Então, eu sei mais ou menos como estruturar isso. Só que eu não tenho certeza de uma coisinha aqui. O que me falta, às vezes, não é nem o vocabulário. O que me falta, às vezes, não é nem o tempo verbal. É uma coisinha chamada linking words, tá? O que são as linking words, né? Por que elas estão tão conectadas com o output, né? Porque além de ser mais difícil a gente expressar, é muito mais fácil absorver do que soltar, né? A gente sabe disso. O corpo, em geral, ele absorve muito mais fácil do que ele joga pra fora. Isso é pra tudo nessa vida. Pra qualquer língua que você for aprender, pra qualquer conceito que você for tentar pegar depois de mais velho, isso a gente sabe, tá? É muito mais simples você aprender qualquer tipo de coisa quando você é pequeno do que quando você é adulto. Significa que é impossível você aprender algo quando você é adulto? Não, nunca, jamais, tá? Eu jamais vou ser a pessoa que vai te desencorajar, principalmente a aprender uma língua nova quando você é adulto. É tudo sempre muito possível, vai depender somente de você. E do seu esforço e da sua, também da sua, ai, esqueci a palavra, calma que eu vou lembrar. Da sua dedicação, tá? Então vamos voltar lá pro conceito do output, né? Então o que você coloca pra fora é muito mais difícil. E as linking words, o que são as linking words, certo? São conjunções, são palavras que ligam
as frases. Eu já falei sobre isso lá numa outra rede social, que eu já percebi aqui que talvez eu não deveria ter falado o nome, mas eu falei, porque eu sou nova nisso aqui, me dá um desconto. E aí, enfim, eu esqueci completamente o que eu tava falando, mas enfim, o output, né? E as linking words. E aí, como que a gente vai fazer pra juntar todos esses conceitos? A gente vai pegar e a gente vai trabalhar isso durante as nossas aulas, né? Não somente durante as nossas aulas, mas você também precisa fazer um estudo independente. Existem algumas técnicas para você destravar de fato essa fala que você sente que tanto te atrapalha ou que você sente que tanto você não consegue destravar. Então, assim, uma delas que eu recomendo para os meus alunos, sempre, tá? Para você dar uma desbloqueada, dar uma destravada, porque o input você já tem. Você já escuta música em inglês, você já consome TikTok em inglês, você já assiste vídeo no YouTube em inglês, você já vê série em inglês, mesmo com legenda em português, você tá escutando em inglês, né? Você lê várias coisas em inglês. Agora, a questão é falar. A questão é jogar o jogo, né? Vamos ser sinceros, como se fosse um jogo de futebol. Todas as práticas e técnicas você já conhece. Você precisa do quê? Chutar a bola. Eu não sou boa em futebol, mas achei que foi uma boa analogia, né? Não entendo nada, só sei que, enfim, tem o gol. Sei lá. E aí, enfim, o que você precisa fazer a partir daqui? Existem algumas técnicas. Uma delas é você se gravar. Ai, Caio, eu tenho vergonha. Eu entendo. Todo mundo tem. Tá tudo certo. Vergonha é um sentimento inerente ao ser humano, como vários outros. Eu também tinha. E olha que eu falo inglês a minha vida toda, tá? Eu também tinha muita vergonha de me gravar, mas eu percebi depois que o me gravar, pode ser no seu celular, pode ser com um gravadorzinho, o que você preferir, ele é muito benéfico. Por quê? Porque eu consigo entender onde estão minhas fortalezas e onde estão minhas dificuldades. Então vamos supor que eu vou falar aqui pra você, ó. Vou falar um pouquinho da minha rotina. I wake up at 7 a.m. Tá bom, eu falei pra você aqui uma estrutura do present simple, né? A gente usa o present simple pra falar de fatos, hábitos e rotinas. Eu falei pra você aqui uma estrutura do present simple, ok? Só que eu quero adicionar uma expressão aqui. Eu falei assim, tá bom, mas eu queria ter falado I wake up at 7 a.m. todo dia. Putz, eu não sei como é que eu falo todo dia. Tá vendo? Você não teria percebido isso se você não tivesse se gravado e percebido que você não falou aquilo. Às vezes isso passa despercebido no nosso cérebro. E tá tudo bem. Outra técnica maravilhosa é o shadowing. Eu recomendo ela pra todos os meus alunos também. Por quê? Porque você vai pegar, vai fazer o seguinte. Vamos supor que você ame alguma série ou um filme em específico. Ou você tem um trecho de uma série, uma fala, que mudou a sua vida. Quem não, né? Todo mundo tem. Eu adoro. Por exemplo, eu adoro uma frase do filme Kill Bill. E nesse filme da Kill Bill, eu já repeti essa frase várias e várias vezes. E assim, não é nada extremamente complexo, não é uma frase extremamente complexa, mas eu adoro a frase de efeito que a Uma Thurman fala. Então, na parte que ela fala que ela vai matar o Bill. Então, assim, você vai pegar um trechinho de uma frase, você vai escutar 1, 2, 3 vezes e você vai tentar repetir exatamente o que o nativo falou. Então, vamos supor que você tá assistindo Friends e aí a Rachel fala assim, I would like a cup of coffee, please. Então, ela disse, eu gostaria de uma xícara de café, por favor, né? Aí você tenta repetir no mesmo tom que ela falou, tentando mais ou menos copiar o sotaque dela. Não vai ficar perfeito, tá, gente? O objetivo aqui, eu acho que o que acontece muito é que a gente tenta buscar a perfeição, né? Principalmente a gente que é adulto, a gente não quer ser ruim em alguma coisa. Eu sei porque eu sou assim. Tenho medo de errar, tenho medo de fazer alguma coisa diferente do que eu espero, tenho medo de decepcionar alguém. Talvez você esteja querendo aprender uma língua pra... Não sei exatamente qual é o seu objetivo, mas se você tá com a esperança de que alguém vai ter um retorno positivo, vai te dar um feedback positivo em relação àquilo, a pressão só aumenta, porque você não tá mais fazendo aquilo só pra você, porque eu fiz assim. E aí, fica um pouco complicado, né? E eu sei porque eu também quis sempre impressionar as pessoas durante a minha vida com as minhas habilidades.
Então eu acho que o mais importante aqui, agora fazendo um pouco de terapia com vocês também, porque professores, no fundo, muitas vezes, não que a gente seja qualificado para ser terapeuta, tá? Terapeuta é terapeuta, professor é professor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, muitas vezes, a aula, principalmente quando ela é de conversação, ela acaba virando um momento de abertura. O aluno conversa com você sobre um determinado tópico e ele vai se abrir. Outro dia eu tava falando com uma aluna em uma aula de conversação sobre redes sociais e o impacto delas, e ela se abriu. Não vou falar exatamente o que ela falou, mas ela falou das dificuldades que ela enfrentou, da pressão que a rede social trouxe pra vida dela. Enfim, ela se abriu comigo. E o que eu ia fazer? É óbvio que eu ia ser empática e acolhedora, porque isso também faz parte da minha profissão. Então, eu acho que assim, esperar e buscar sempre a perfeição é um pouco ilusório, tá? Não existe começar algo e ser perfeito naquilo. E uma coisa que eu sempre falo e reitero para os meus alunos: eu preciso que você erre. Eu preciso que você tenha dúvidas, eu preciso que você me questione incontáveis vezes e principalmente eu preciso que o erro seja algo presente e constante na sua vida. Por quê? Sem o erro a gente não aprende, tá? Isso é o que eu aprendi a duras penas também. Se a gente não erra, a gente não compreende. Porque se você soubesse de tudo, você não estaria aqui assistindo esse vídeo. E eu não teria um emprego. Então, assim, é importante que você tenha dúvidas, né? Eu gosto de ser aquele profissional que vira pra você e fala assim: qual é a sua dúvida? Né? Não você tem dúvidas, mas sim, qual é a sua dúvida? Porque por mais que não pareça, essas duas perguntas são muito diferentes. Eu sempre vou assumir que meu aluno tem alguma dúvida, não porque eu acho que ele não sabe, porque eu acho que ele é incapaz, mas porque eu acho que tem algum conceito que eu, Camila, ele que eu raramente me auto-intitulo Camila, porque eu não gosto muito que me chamem assim, posso te ajudar. Então vamos supor, a gente tá aprendendo sobre present simple, e você não entendeu que essa frase que eu falei, vamos supor, I wake up at 7 every day. Você não entendeu que ela indica um fato ou um hábito. Eu vou te explicar quantas vezes for necessário até você entender. Não importa. Não importa se o conceito parece ser simples, não importa se o conceito parece ser bobo, não importa. Não existe isso. Isso não existe, entendeu? A gente tem que fugir um pouco dessa ideia de que a gente não pode cometer um erro. A gente precisa entender que para aprender uma nova língua, a gente precisa se arriscar. Assim como em tudo na vida. Quando você quer algo novo, vamos supor que você está apaixonado por alguém. Você se apaixonou. Coisa linda. Você vai deixar de tentar ter algo com aquela pessoa por medo? Muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu já fiz, você já deve ter feito. Outras pessoas que você conhece já devem ter feito isso. Mas você perde talvez a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. E se não for para ser aquilo, você leva uma lição. Então, às vezes, é aquela coisa, se você errar no inglês, você também vai levar uma lição. Assim como no amor, assim como com as amizades, assim como qualquer outra coisa, outra experiência que você tiver na vida. Calma, pausa pra beber água. Importante, né, gente? If you're not drinking water, go drink some water. It's really important. Enfim, esse aqui é só um primeiro vídeo introdutório para dar algumas dicas para vocês, falar um pouquinho sobre conceitos importantes e principalmente sobre maneiras que você pode começar a destravar o seu inglês, né? Eu acho que o acompanhamento do professor é essencial, tá? Seja presencialmente, seja online, da maneira que você se sentir mais confortável. Mas eu acho que o acompanhamento do professor é simplesmente essencial. É muito importante você ter um profissional qualificado que saiba o que está fazendo para te acompanhar tanto pedagogicamente quanto psicologicamente quando a situação apertar. Porque você vai se sentir inseguro, você vai ter dúvidas, vão ter momentos que você vai querer desistir. Como em todo o processo de aprender alguma coisa nova. Não é brincadeira, eu sei disso. Eu sou como você, eu também sou um ser humano. Porque as pessoas falam, nossa, Camila, mas parece que você não tem dúvidas, que você sabe de tudo. Mas às vezes tem conceitos que eu tenho dificuldade de explicar. Tem coisas que eu não lembro, tem palavras que me fogem à cabeça. Então eu também fico insegura nesses momentos. Mas eu quero principalmente que vocês entendam que justamente por eu ser humana, eu entendo o que você tá passando. E eu quero, e assim como eu, o seu professor,
ou eu que vou ser sua futura professora, ou qualquer outro profissional com quem você vai ter contato, essa pessoa tem que estar do teu lado pra te dar a mão, te oferecer uma mãozinha quando você fala assim, tô perdida, não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu faço. Né? Então, esse vídeo ficou um pouco mais... Assim, eu tinha um roteiro pra ele ficou um pouco mais psicológico, psychologically inclined do que eu imaginava, mas eu acho importante também fazer esse tipo de conteúdo, porque às vezes o TikTok, a gente faz uns videozinhos curtos, e não dá pra gente falar sobre temas um pouco mais sérios, e aí eu acabo dando mais dicas de inglês do que qualquer outra coisa. Mas enfim, eu acho que por hoje é isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse meu primeiro vídeo, da edição, do conteúdo. Acompanhe aqui o canal para mais novidades, tá bom? Isso é tudo muito novo pra mim, mas eu tô muito feliz de estar aqui com você, com vocês. Não sei quantas pessoas estão me assistindo agora, mas já considero vocês todos aqui meus alunos, meus amigos. E eu espero que a gente continue caminhando e trilhando um caminho lindo juntos, pra poder te ajudar a destravar o inglês, porque no final das contas é sobre isso, e é pra isso que eu tô aqui, né? Então, I'll see you in another video. Kisses, bye bye!